E aí, galera, voltamos e agora com a mecânica da ventilação pulmonar, parte final da respiração humana. Muito bem, vamos lá que é facinho, hein? Olha só, nós vamos ter no nosso bulbo, que é essa região que você está vendo, o CR, ou centro respiratório. Atenção, ele controla a nossa respiração de maneira involuntária, ele é o detentor do comando da frequência respiratória e não depende da nossa vontade. Ele faz isso de maneira automática. Um adulto normal tem, em média, por minuto, 12 inspirações e expirações. Tudo bem? Vamos entender então como é que isso funciona. Então aqui eu fiz um desenho para vocês do nosso sistema nervoso, teremos aula sobre isso, e destaquei o bulbo, fiz até bem grande para chamar a atenção de vocês. O bulbo controla o diafragma a partir do nervo frênico, tudo bem? O bulbo controla o diafragma, que é um dos músculos respiratórios, lembrando que só é encontrado em mamífero através do nervo frênico. Beleza. Como que o bulbo, o centro respiratório, utiliza? Quais são os parâmetros que ele utiliza para fazer esse controle? Bom, basicamente ele vai trabalhar com o pH, a concentração de CO2 e oxigênio no sangue. Ele tem receptores, então ele sabe como que isso está dentro do nosso sangue. Para que você possa entender, quando o nosso pH sanguíneo cai, é sinal de que a quantidade de CO2 subiu e, consequentemente, a quantidade de oxigênio desceu. Isto é um sinal de alerta que faz com que o nosso centro respiratório, através do nervo frênico, estimule o diafragma a funcionar. É bem fácil perceber isso acontecendo no seu dia a dia. Quando você faz uma atividade física, tende a aumentar a concentração de CO2 no sangue, com isso baixa o pH, diminui a quantidade de oxigênio e você fica ofegante. Lembre-se, não dá para controlar. O contrário também é verdade. Quando o pH sobe, fica mais alcalino, a quantidade de CO2 desce, consequentemente a quantidade de oxigênio sobe. Isso faz com que a gente iniba a frequência respiratória. Muito bem, fiquem atentos a isso aqui, porque esse tipo de assunto é um assunto bom para ser cobrado em vestibular. Como que o bulbo, como que o centro respiratório controla a nossa frequência respiratória. Bom, sabendo disso, a gente precisa entender quais são os movimentos respiratórios. Inspiração e expiração. Inspiração, entrada de ar. Expiração, saída de ar. Inspiração, entrada de ar. Expiração, saída do ar. Tudo bem? Legal. Atenção. Quando inspiramos, a pressão interna é menor. Beleza? Por que a pressão interna é melhor? Porque vai haver a contração do diafragma e dos intercostais, que são músculos respiratórios. Vamos lá. Inspirei, contraiu o diafragma, ele baixa. Os intercostais contraídos fazem com que as costelas subam e isso nós vamos ter o quê? Um aumento do volume torácico que faz com que a pressão interna diminua. Eu estou falando pressão interna. Quando a pressão interna diminui, existe um movimento de entrada do ar para fazer a compensação dessa diferença de pressão. Então, olha o esqueminha, um pulmão desenhado rapidinho, o diafragma embaixo do pulmão, lembrando que isso vale só para mamíferos. Quando ele contrai, ele abaixa. Quando ele abaixa, ele puxa o ar para dentro do pulmão para que haja a compensação. Beleza? Agora, olha o contrário, a expiração. Na expiração, a pressão interna é maior. Por quê? Porque ocorre o relaxamento do diafragma e dos intercostais, o diafragma relaxando, ele sobe, olha aqui, os intercostais relaxando, desce, e aí você faz isso aqui, ó. Tudo bem? Então, pressão interna maior, por quê? Porque houve relaxamento do diafragma e dos intercostais, a tendência então é que o ar seja expelido, trazendo ou trocando em miúdos. Inspiração, contração dos músculos respiratórios. Expiração, relaxamento dos músculos respiratórios. Uma dica bem boa para vocês. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que mergulham num cilindro
E quando a pessoa mergulha com o cilindro, ela quando começa a subir, ela tem que parar mais ou menos a cada 10 metros e fazer um processo respiratório. A gente diz que ele está igualando a pressão. Por que isso é importante? Quando a pessoa mergulha em grandes profundidades, ela vai, claro, tem mais pressão lá embaixo, ela vai inspirar uma quantidade de ar aparentemente pequena no volume, porque a pressão lá embaixo é muito grande. Mas se a pessoa subir rapidamente, o que vai acontecer? Esse volume vai aumentar e você pode então explodir o pulmão. A cada 10 metros, que significa uma atmosfera, você para, inspira e expira. Ah, entendi. Mas se eu não tivesse com um cilindro nas costas e fizesse um mergulho a plenos pulmões ou apneia, isso iria mudar? Aí não. Você está aqui em cima, você inspirou, você pegou sua capacidade respiratória máxima. À medida em que você desce, a pressão aumenta, diminui o volume do ar lá dentro. Beleza? Beleza. Só que o que acontece? Quando você sobe, você não precisa fazer a parada. Por quê? Porque esse ar que está ali nunca vai ser maior do que a tua capacidade respiratória no nível do mar. Então a pessoa consegue descer e subir sem as necessidades, sem as paradas a cada 10 metros. Bom, outra coisinha que pode pegar bastante vocês nesse assunto é quando eles trazem situações do futebol, como por exemplo, o camarada vai fazer um jogo em grandes altitudes. Lembre-se, grandes altitudes, ar rarefeito, menos oxigênio, aumenta a frequência respiratória para fazer a compensação da quantidade de oxigênio, gás carbônico e pH sanguíneo. Galera, essa foi a respiração humana. Obrigado, valeu!